Olá, aluna Faciara, eu sou a professora Nathalie Mianucci e nesta aula nós vamos estudar sobre o plano de logística. Então, tudo que envolve quais são esses compostos, essas partes, contratação de frete, informação de logística, estoque, acondicionamento, armazenagem, embalagem e movimentação dentro desses grandes armazéns. Desejo a todos um excelente estudo. Supply Chain Design é o projeto, então, da cadeia de suprimentos, né? É onde está inserido, então, o nosso plano de logística, né? Que deve fluir, né, de uma maneira a sempre pensar na melhoria contínua de todo esse processo. Claro que tem alguns pontos que têm que ser sempre seguidos, como, por exemplo, um planejamento de cronograma, orçamentos, prazos, contratação de equipe, parceiros envolvidos, a distribuição de responsabilidades desse plano de logística para cada parte, recursos financeiros que serão utilizados, entre outros pontos, como, por exemplo, a implantação do projeto em si, né? Porque implantar um projeto é algo muito delicado, né? Então, deve sempre se evitar muitos erros, definições incompletas, falta de infraestrutura técnica, integração da equipe, isso é muito importante, né? Deixar que todos saibam o que cada um tem que fazer dentro do projeto, dentro do plano. E esse plano deve, então, seguir tendências de mercado, né? Não deve ficar obsoleto, né? Ele sempre está vendo o que é inovação e, principalmente, as necessidades do cliente, que é isso que o plano de logística tem que atender. O que esse cliente está buscando na empresa. Eu tenho dois exemplos de duas empresas que eu trabalhei. São dois planos de logísticas bem diferentes um do outro. Na primeira empresa, era comprado o material de um fornecedor chinês, tinham também um fornecedor alemão e outro que era americano, então eram vários fornecedores, onde importava-se o produto, trazia para o Brasil, e aqui dentro do Brasil, então, a gente embalava, fazia, né, a nossa embalagem própria com logotipo e tudo mais, e estocava, informava o sistema, né, que aquele produto já estava disponível, já tinha chegado à importação, colocava ele dentro de um armazém, né, bem armazenado, dentro dos pallets corretos, dentro de um endereçamento correto também, e ali ele ficava esperando ser comprado. Então, era um estoque de vários produtos com quantidades grandes que eram compradas para atender a demanda nacional desses produtos. E eu trabalhei numa outra empresa em que a necessidade era produzir esses itens. Então, eram produzidos numa máquina, que nesse caso era uma máquina de papel, e aí eles eram bobinados e ficavam aguardando a descida para a logística. Para descer para a logística, eles já precisavam de um endereçamento. E eles já desciam com as suas etiquetas próprias, sabendo qual box era o correto, né? Não havia prateleiras nem porta-pallets, eles desciam e ficavam em chão de fábrica. E ali eles ficavam aguardando, então, ali, já na sua casinha correta, no seu endereçamento correto, considerados já como estoque, como bem da empresa, aguardando ser embalados, né, melhor embalados, às vezes colocavam a bobina num pallet, né, para ficar melhor acomodada ali em cima do caminhão, para daí sim serem destinados para os clientes, né, à medida em que era liberados o atendimento dos pedidos, em que tudo estava correto, dentro do prazo que o cliente queria também. Então, aqui pela figura, a gente pode observar esses processos todos que eu citei nas empresas que eu trabalhei. A gente tem ali o processo em que você embala, você armazena, há uma necessidade de movimentar, estocar, informar um sistema e, na sequência, transportar, que aí é a chegada ao cliente. Contratação de frete. Aqui a gente expõe um item muito importante, que é o Incoterm, que nada mais é que a responsabilidade por quem vai pagar esse frete, né? E entre outras responsabilidades, documentação e tudo mais que eu vou citar para vocês. Mas ele é
um International Commercial Terms, isso que significa Incoterm, e ele é usado para importações, exportações e também dentro do mercado nacional, né? São criados justamente com a necessidade de gerenciar esses conflitos e essas interpretações de contratos que foram firmados. Então, vamos definir de quem é a responsabilidade correta dos fretes. Então, aqui eu tenho a nossa tabela de Incoterm, né? Ela é dividida em 4 categorias, a E, a F, a C e a D. Tem os tipos de Incoterm, que são dados por 3 siglas, 3 letras. E tem o modal, que é qual o modal de frete que utiliza esse tipo de Incoterm. Então, a gente tem o terrestre, o marítimo e o aéreo, destinado para a tabela. Então, o primeiro Incoterm ali na primeira linha é o EXW. O EXW, a mercadoria é disponibilizada no estabelecimento do vendedor, que é a fábrica, o armazém. Os documentos, nesse caso aí, são chamados para desembaraço da carga no destino. Então, os documentos só são liberados quando a carga chega no cliente final. E são gerados, nesse caso, pelo comprador, né? Pelo cliente, né? O comprador tem todos os custos do frete envolvidos nessa parte. Então, ele que paga todo o processo. O próximo Incoterm é o FAS. No FAS, o vendedor fica responsável por produzir e entregar a mercadoria na região portuária, então dentro do porto. Até aí é a fábrica que tem toda a responsabilidade sobre custos. Ou seja, a mercadoria é colocada ao lado do navio, onde o comprador fica responsável pelos custos com o navio em si e a documentação e desembaraço, e que é a responsabilidade do vendedor. Então, assim, só para entender o contexto de desembaraço, é tudo o que você precisa para liberar o pedido desde a entrada do pedido em si, no sistema, até a chegada no cliente. Então, a gente precisa de uma série de documentos. Então, é uma nota fiscal, um documento de transporte, toda a listagem dos itens que vão estar dentro desse navio, ou dentro desse transporte, dentro desse caminhão. Então, é uma série de documentos que são necessários para exportar. Então, esse desembaraço nada mais é de que você liberar tudo isso e está tudo correto perante a lei e perante os contratos que são firmados. O próximo Incoterm é o FOB. Dentro do FOB, o vendedor fica responsável por produzir e entregar na região portuária, contrata o navio e emite a documentação legal da mercadoria. O próximo, que é o FCA. No FCA, o vendedor fica responsável por produzir e entregar na região portuária. Então, de novo, a responsabilidade só vai até o porto. Contratar o navio, ele até faz a contratação desse navio e emite a documentação, porque todas as partes precisam emitir documentações. Nesse caso, quem está vendendo emite a maior parte das documentações. Mas também o processo que é o navio, né, que é o frete em si, também tem a responsabilidade por emitir algumas documentações. E o desembaraço da mercadoria, então, é entrega no destino final do cliente, que é na porta do cliente. Então, vou entregar lá no cliente final. E aí eu tenho o CFR. Dentro do CFR, o vendedor fica responsável por produzir e entregar na região portuária. Contrata, sim, o navio, emite a documentação do desembaraço da mercadoria e destina para o cliente final, né? Na porta do cliente final. A diferença entre, então, o CFR e o FCA, que a gente acabou de estudar, é que o seguro da mercadoria é a responsabilidade do comprador. Ou seja, qualquer dano do produto, ou na chegada, ou no porto, fica sobre sua administração. Então, é uma questão de responsabilidade ali por parte do seguro. Dentro do outro Incoterm, que é o CIF, o vendedor fica responsável por produzir e entregar na região portuária. Ou seja, a mercadoria é, então, colocada ao lado do navio, o comprador fica responsável pelos custos com o navio. A diferença do FAS, né, que a gente acabou de estudar lá em cima, é que nesse caso o comprador também fica responsável
pela documentação. Então, conforme eu informei para vocês, é toda uma responsabilidade sobre isso. E esses custos são bem consideráveis, né? Principalmente com a parte da contratação do navio. Esse é um custo muito alto para o processo de exportação e ele tem que ser considerado. O próximo Incoterm é o CPT, então o vendedor contrata o frete até o local indicado pelo cliente e a partir deste momento, sim, o transportador fica responsável pelo restante dos custos envolvidos, ou seja, o seguro sobre a carga e o restante do frete. A documentação do desembaraço é paga pelo vendedor neste caso. O próximo, que é o CIP, o vendedor tem as mesmas responsabilidades do CPT, mas neste caso, o seguro da mercadoria também fica a cargo do vendedor. O transportador paga o restante do frete até o destino. E aí a gente entra nos de categoria D, que o primeiro é o DAP. O vendedor produz a mercadoria, entrega no porto, disponibiliza toda a documentação para o desembaraço, tanto da origem quanto lá do destino. O frete até o porto mais próximo do cliente, né? Então, sempre fica a cargo do cliente destinar o porto, né? Ou, se a fábrica está pagando frete, ela vai destinar para o porto mais próximo. Sempre é utilizado o porto mais próximo. Às vezes, por uma questão de negociação, é utilizado algum porto um pouco diferente, né? Não é tão próximo, porque às vezes um porto um pouquinho mais distante está com as taxas ou tarifas um pouco mais em conta, dependendo do tipo de navio que é contratado. E aí a gente tem o DAT, ou DAT, né, que é igual ao DAP, porém a documentação de desembaraço no destino é paga pelo vendedor. O comprador retira no porto, lá na chegada. Então é ele que vai fazer toda a liberação lá no porto. E por último, o Incoterm DDP. O vendedor assume todas as responsabilidades até a entrega no cliente. Então, fretes, entregas no destino, documentação, tanto na origem quanto no destino, e o seguro. Essa DDP é um tipo de Incoterm de negociação que ela é muito interessante para o cliente final, porque a responsabilidade toda fica sobre a fábrica que produziu ou sobre o vendedor, né? Então, aí ele só recebe a mercadoria e não se preocupa com nada. Só vai receber depois as cópias de documentação para arquivo. E aí que a gente pode observar, conforme eu falei dos modais, né? Nem todos os Incoterms atendem todos os modais, né? Alguns Incoterms são destinados só para o modal marítimo, né? Ali. E aí alguns atendem os 3 modais, não tem nenhum problema, né? Então, é só tem que observar na hora da contratação se o modal que você escolheu é o modal realmente mais adequado para a proposta que você tem para o seu cliente lá. E aqui a gente tem, então, a parte de informação de logística, que são as informações para tomada de decisão, estratégias, operações, né? Nada mais é do que a criação de um banco de dados, né? E são informações que elas são importantes para o processo de logística, elas precisam estar armazenadas da melhor maneira possível. Então, informações compartilhadas, né, que todos terão acesso ali, vendas, embarques, produção, situação de pedidos, é uma série de dados que precisam ser consolidados. Aqui a gente tem, então, a abertura em que a gente consegue ter a informação, que é uma informação sigilosa, né? Então, o sistema implantado pela empresa precisa ter um seguro, né? Contra esse roubo de dados, né? Então, precisa ter essa segurança, né? Os responsáveis precisam se preocupar com isso, porque são informações justamente estratégicas e não deve estar a cargo da concorrência descobrir isso, né? Então, tem que ser um sistema seguro. E aí, a gente tem, então, o ERP, né? Essa é a figura, né, que está por trás desse banco de dados, né? Enterprise Resource Planning, que é justamente um sistema que planeja o quê? O que ele vai planejar? O SGP, que é o Sistema de Gerenciamento de Pedidos, e o Sistema de Gerenciamento do Armazém. Então, são os 2 sistemas que vão estar dentro do ERP. E o que eles vão armazenar, então? Aqui tem o nosso fluxograma, né? Nós temos um sistema ali informatizado, que seria o nosso ERP,
E aí ele contém informações de folha de pagamento, contabilidade, né? Folha de pagamento lá dos funcionários da nossa logística, contabilidade que envolve estoque e todos os mais pontos que são dentro dessa capacidade, vendas, né? Que ali tem todos os dados de cliente, né? Tudo que o cliente compra, tudo que deixou de comprar, toda a parte de pedido, informações pessoais do próprio cliente, né? Contatos do cliente, que seriam os contatos de CRM, né? Que é os dados de quanto tempo ele compra, preços e tudo mais. Informações de compra, se esse sistema de logístico também envolve a parte de almoxarifado, né? Não só a expedição dos produtos que vão para os clientes, mas também os insumos que são comprados para a produção, né? Que ficam ali armazenados também no mesmo local, ou às vezes em armazéns separados, mas também são geridos pelo mesmo sistema. E são muito importantes porque sem os insumos não se consegue produzir. Então, precisa também ter um controle muito forte sobre isso. Então, voltando aqui um pouquinho à ideia do que seria esse sistema de gerenciamento de pedidos, né? Então, eu tenho lá a minha necessidade do cliente. Ele comprou, colocou um pedido. E como que eu vou atender? Bom, eu vou olhar se tem no estoque. Se for uma empresa, no caso, que trabalha com estoques e fica esperando o cliente vir até a empresa, né? Colocar os seus pedidos para daí conseguir vender. Eu olho e ok, tenho aqui no estoque, vou conseguir atender em tal prazo, já passo o prazo logístico, né? Que é de transporte para o cliente e ele fica ali documentado que foi feito todo o processo de atendimento e aí é passado então para a parte de logística, né? Então, ele vai separar, vai deixar tudo pronto, embalado, vai movimentar isso dentro do estoque e vai deixar tudo prontinho para atender o cliente. Pode ser que o cliente venha retirar ou pode ser que a empresa entregue no cliente, mas o importante é o sistema de gerenciamento deixar tudo pronto, esperando o cliente disponibilizar o seu caminhão para retirada ou, enfim, o que foi contratado. E o sistema de gerenciamento, então, do armazém, que é o SGA, ele organiza o estoque. O importante dele é deixar tudo pronto, tudo etiquetado, tudo embalado, para quando entrar esse pedido, eu tô tudo 100% lá, só para emitir a nota fiscal e destinar para o cliente. Então, tem que estar tudo organizado isso. E aí, como que é feita essa organização? Via endereçamento, né? Conforme eu falei, é destinado às vezes para um box correto, é destinado para uma prateleira correta, um corredor correto, e aí isso é um gerenciamento de armazém, né? Ele está bem gerenciado, bem localizado em seu estoque. E aí o operador lá logístico, enfim, o responsável pela logística, pela expedição, achar isso no nosso estoque quando ele for vendido. E aí, claro que depois ele acha, tem todo um gerenciamento por trás de código de barras, que ele vai linkar com a nota fiscal, para sair isso de uma maneira correta e limpa para o cliente. E aqui, então, a gente tem o nosso fluxo de dados, né? Que eu já comentei um pouquinho, mas a gente vai passar item a item, desde a entrada até a saída. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um produto que foi produzido ou que está no estoque. Conforme eu falei, depende um pouco da empresa que está sendo atendida. Então, assim, tem empresas que trabalham com a importação do produto e deixam no estoque. Tem empresas que compram no mercado nacional e deixam no estoque. Essa é uma modalidade. Tem empresas que vão produzir isso. E aí, aqui, o fluxo de dados do SGA, né, que é o do gerenciamento, ele começa no momento em que você já olha o produto pronto no estoque. Então, já está produzido. E aí ele faz todo o gerenciamento desse estoque, conforme eu falei, etiquetas, endereçamento, localização. Importante que o endereçamento seja claro, né, para que se encontre essa mercadoria, não é porque assim, uma mercadoria perdida dentro de um estoque é uma venda perdida. Se você não encontra o produto, então aí é importante você saber gerir essa localização. Confirma o item no estoque, né? Ok, confirmei, vou fazer o meu leitor de código de barras, tá aqui. E também faço a parte de liberação do embarque, né? E aí libero para que ele venha a ser atendido ali e tenha toda a parte de colocação no caminhão, de uma disposição correta, né? A gente
tem que tomar cuidado para que não aconteça avarias e tudo mais, né? Ali ainda a gente pode estocar, né? Contratar o frete, né? Daí depende da responsabilidade, né? Se esse frete vai sair da fábrica com responsabilidade da fábrica ou se vai sair com responsabilidade do cliente, que é os Incoterms que a gente acabou de passar item a item. Conforme eu falei, já faz o gerenciamento de código de barras para a preparação do embarque. E o último ponto, sim, a emissão da nota fiscal, né? Que aí você emite a nota e pesa o caminhão para ver se o caminhão está de acordo com a legislação brasileira, com o que tem de responsabilidade sobre isso, porque ele não pode circular acima do seu peso. Então, se você contratou um caminhão, que o peso máximo dele é 35 quilos, entre mercadoria e peso do caminhão, não pode passar de 35. Então, geralmente, eles carregam o caminhão com uns 36 quilos, enfim, toneladas nesse caso, né? São caminhões grandes que vão ser contratados ali. Então, a gente está falando na unidade de peso já em toneladas. Então, 33 toneladas lá, que vou colocar do meu produto, sendo que ali mais umas 3 toneladas seria da parte realmente estrutural do caminhão. Não pode ultrapassar esse peso. Estoque é um bem adquirido ou produzido, ele é considerado no balanço patrimonial e são sempre apurados como o lucro do exercício, né? Então, a contabilidade vai considerar um período do início ao fim e ele vai ser contabilizado, sempre através de contagem física, né? Inventários, e aí o operador logístico vai lá contar todo o estoque e vai saber se está de acordo com o que o sistema está informando que existe mesmo. A operação de estoque, então, envolve a administração, controle, essa contabilização e avaliação. A gerência sempre vai considerar o momento certo, né, de saída desse estoque para atendimento ao cliente, isso que é chamado de giro do estoque. Ele auxilia a compra antecipada de insumos, no caso, se eu vou produzir isso, né, então eu preciso ter os insumos para produzir esse meu estoque, então eu preciso saber exatamente esse ponto de abastecimento, justamente por essa saída, né, quando que eles vão ser revendidos, né, e aí revende isso e é restabelecido e aí se retroalimenta, entra mais produto no estoque e aí acontece esse giro. Então, é um número X, né, de estoque que foi consumido por um período. E aí aqui a gente tem, então, um exercício de giro do estoque, né, que você considera vendas anuais dividido pelo estoque médio, que dá o giro de estoque. Então, o exercício proposto que eu vou fazer para vocês vão calcular para mim aí, vou deixar um minutinho correndo para que vocês tenham o tempo para achar. Tem o seguinte questionamento, né? É sobre o cálculo de giro de estoque, então nós temos o seguinte exemplo. Uma empresa vendeu em um ano 2 milhões em produtos. Seu estoque médio foi no valor de 200 mil. Sendo assim, qual o giro médio de estoque desse investimento? Então, a gente pode entender que o giro médio de investimento foi de 10 vezes, ou seja, o estoque foi reposto 10 vezes nesse período. O que a gente pode tirar de conclusão, então? Que o nível de disponibilidade de um produto pode ser medido pelo nível de serviço, né? Que é atendimento que você tem ao cliente. Então, como que você vai atender, como esse cliente vai comprar, tudo que você planejou está acontecendo dentro das suas vendas, as suas metas estão acontecendo, tudo isso tem que ser analisado nesse giro.
Aqui a gente tem a máxima, né? Estoques atraem clientes. É claro, se você mantém isso à pronta entrega, isso vai ter um atrativo para o mercado. Ele vai saber que aquele fornecedor sempre tem a pronta entrega. Muito cuidado com isso, porque estoque, ele encarece os custos da cadeia, né? Estoque parado, principalmente. Por isso que você sempre tem que estar otimizando as suas vendas, né? Então, fazendo esse gerenciamento. Minimiza, então, aí a sua armazenagem e vendas, né? Claro, né? A gente quer vender esse estoque, não quer deixar ele parado. E aí a gente tem a figura do nosso chamado just-in-time, que é a redução de estoque. Ele preza pela redução de estoque, mas como que ele funciona? A fábrica produziu, e aí no momento em que a produção está saindo, já se está alimentando o caminhão e se emitindo as notas fiscais, tá? Para a condução disso até uma outra fábrica que vai usar esse insumo na sua produção. Então, o just-in-time são entre dois parceiros, um que fabrica uma parte do processo produtivo e outro que vai colocar em outra parte. Então, a gente pode exemplificar, por exemplo, com o alumínio, né? Ou com o plástico, que é usado lá dos eletrodomésticos. Eu vou produzir isso em chapas, por exemplo, vou alimentar os caminhões, eles já vão sair da fábrica, o quanto antes sair da minha produção, essas chapas já saem da fábrica também, chegam no cliente e no cliente que eu vendi essa chaparia, eles não ficam num estoque armazenados, não. Tem já uma retroalimentação que vai entrando ali, já vai entrando na produção do cliente. Então, por isso que é necessário sempre ter isso a pronta entrega, né? É sempre ter esses insumos lá para eu conseguir produzir essa chaparia, conseguir alimentar meu sistema e alimentar toda a parte de fornecimento deste cliente, né? Então, é um cliente que vai ter um contrato de just-in-time com você. Isso é muito utilizado em eletrodomésticos, né? E conforme eu falei, eu tive a oportunidade de ir ali numa indústria em que fabricava uma geladeira, uma máquina de lavar, e essa indústria eu consegui ver realmente saindo de um caminhão, já entrando num corredor, que era só um corredor para abastecimento, e já indo as suas chaparias lá para a produção. Acontece muito também com indústrias de automóveis, né? E eletrodomésticos. São as duas que usam mais o just-in-time. Então, aqui a gente tem o tipo de estoque, tá? Que vão ser criados ali, né? Então, tem meu primeiro ali seria o produto acabado, né? Que seria, então, o produto fabricado pela empresa, né? É aquilo que ela está armazenando isso de alguma maneira para sair para esse cliente. Mercadorias para revenda, que são produtos adquiridos de terceiros, né? Então, eu compro para deixar no estoque para o meu cliente vir a comprar de mim. Matéria-prima, que são os insumos que eu vou usar na produção, se for o caso, né? Se a empresa produzir o produto. Produtos em elaboração, muitas vezes eu faço uma parte, então eu estou fabricando uma geladeira, vou colocar a chaparia, e aí vai para um estoque intermediário até colocar os outros componentes que venham a ser em plástico ou toda a parte elétrica. Então, é digamos, um armazém intermediário ali de matérias-primas já transformadas. Produtos ou materiais para embalagem, né? São materiais para embalagem do produto, então eu preciso ter, né, um estoquezinho de embalagem sempre. Materiais auxiliares, que são para o processo industrial, tudo que eu uso a mais no meu processo tem que estar armazenado e precisa desse estoque. Suprimentos de um modo geral para a indústria. E o almoxarifado, que é justamente esse estoque, né, de consumo geral da empresa. Tudo que é usado, desde a parte lá, sei lá, de escritório, até a parte que eu uso lá na produção, ou que eu uso lá na minha logística. Então, eu preciso ter alguns estoques que são importantes também serem contabilizados, também são analisados e precisam ser mantidos, né, na empresa. Aí aqui a gente tem a parte, então, de armazenagem, né, que é justamente a administração desse espaço disponível, né, é o momento ali que o cliente vai coletar a mercadoria, né, ali é onde ele vai ficar armazenado aguardando esse cliente, esse é o ponto, tá? E aí ele tem ali a presença de uma doca, né, então vai ter as entradas dos caminhões e ali vão acontecer, né, o abastecimento dos caminhões, né,
E o importante aqui que a gente pode notar é que, assim, cada doca é destinada por um tempo. Então, por exemplo, a empresa estimou que cada caminhão carrega em 1 hora. Essa 1 hora são 1 hora que o caminhão vai ficar ali parado e tem que ser contabilizado. Então, por exemplo, num período de 4 horas, eu estimo lá que eu vou usar 3 horas, 1 hora para cada doca. Se eu tenho 10 docas, enfim, aí você faz a conta de quanto que você tem de janela de carregamento para essas transportadoras. E aí esse é o ponto que eu quero chegar. Porque muitas vezes você aloca caminhões ali, vai fazendo o teu controle e não tem espaço. Então você tem que estimar um número mínimo de chegada de caminhões na fábrica para a coleta daquele dia. Mais que isso, você vai ter que falar com o teu cliente que ficou o espaço logístico cheio daquele dia e tem que ser alocado por um outro momento. Porque essa doca vai estar ocupada, já foi alocada para um cliente, aquela hora já foi alocada para um cliente. Então, isso é muito importante, tá? Essa hora extra que a equipe for ficar ali a mais, se você não fez o gerenciamento das suas docas de carregamento, é hora extra que vai ser cobrada da empresa, né? O funcionário tem direito a receber essa hora extra e aí a administração realmente fica inviável. Então, tem que ter um controle sobre isso. Ali a gente tem, então, a figura do porta-pallet, né, que são aonde ficam os produtos. Então, pela figura, a gente pode observar que eles ficam em pé, em pallets de madeira, né, que são essas pequenas estruturas, estrechados, né, etiquetados, e dentro dos seus lotes, dentro do seu corredor, tudo certo, tudo bem armazenado. As laterais dos estandes, então, são os porta-palhas que possuem 2 colunas, uma no fundo e uma na frente. Otimiza-se espaço, né? Organiza-se em lotes. Ali tá tudo organizado, eu vou saber onde achar. Com prazo de validade. Esse é um ponto de alerta que eu coloco, porque isso evita que um produto X fique muito no fundo. E eu pratico o chamado FIFO, que é as mercadorias saem de acordo com a data de produção. O que foi produzido antes, sai antes. O que foi produzido mais recente, vai sair depois. Essa é a prática do FIFO, né? Priorizando estoques que entraram há mais tempo no estoque. E aí aqui a gente tem, então, alguns pontos, né, que são importantes observar numa situação de armazenagem de uma indústria, armazenagem e acondicionamento desses itens. Localização geográfica dessa fábrica tem que ser favorável ao trânsito de caminhões. Lembra que eu expliquei a questão das docas, os caminhões vão lá buscar os produtos? Tem que ter uma rodovia que seja acessível e priorize trânsito de grandes carretas, por exemplo. Isso é muito importante ser observado. Dimensão da área de armazenagem. Tem que ter corredores que podem colocar equipamentos para conduzir ali as mercadorias, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, tem que ter todo um planejamento de se esse armazém tem a capacidade de estar armazenando o produto que eu vendo para o meu cliente. Utilização de sistemas de armazenagem, como é que eu vou fazer a contagem de tudo isso, né? Então, tem que estar tudo num sistema, tudo bem organizado. Utilização de sistemas informatizados, justamente para saber a localização, em que prateleira está, em que fileira está, para facilitar na hora em que eu for alimentar esse caminhão. Lembra que, de repente, eu tenho 1 hora para colocar tudo em cima do meu caminhão, porque senão já chega outro caminhão. Então, a gente precisa ter um sistema informatizado aqui. Mão de obra disponível na região. A gente tem que ter pessoas que vão conseguir se deslocar para trabalhar nesses armazéns. E aqui a gente tem, então, a movimentação, né, que seriam a paleteira, né, que aí é ali o meu equipamento, que ele é manual, né, que ele vai transcorrer aqueles corredores ali, que eu comentei com vocês, mas ele aí facilita, né, porque ele é elétrico ou hidráulico, então conduz, eleva produto, diminui, enfim, ali se consegue fazer todo um ajuste para a movimentação, mas ele ainda é manual, diferente de uma empilhadeira, que daí tem um motor já, né, agregado ali que ele consegue conduzir, mas muitas vezes, às vezes no corredor você não consegue usar uma empilhadeira, então você tem que usar a palheteira. Então tudo tem que ser de acordo com como está seu armazém, de acordo com como você projetou ele também, né, porque às vezes você tem que projetar para caber uma empilhadeira, porque o seu produto não consegue ser carregado ou retirado das prateleiras por um meio de uma simples paleteira, né?
Esses dois componentes também, eles conseguem fazer o carregamento dos caminhões, né? Então, não só a retirada ali dos porta-pallets, mas conseguem também fazer no carregamento. Mesma coisa o trator, né? Que é um motorzinho, um veículo um pouquinho maior que a empilhadeira. E aí a gente tem a figura da esteira, ou do transportador, né? Que esse é um equipamento muito interessante, porque ele pode trabalhar simplesmente com a gravidade. Então, os produtos deslizam por ali. Ou ele pode ser elétrico, realmente ele movimenta. Ele é muito utilizado para empresas que têm pequenas pecinhas, muito volume, né? De pequenas pecinhas que vão ser ali colocadas numa caixa, de repente, para serem conduzidas até o caminhão. Ou produtos que são mais pesados, né? E aí não consegue a movimentação. Então, pela esteira, eles vão ser conduzidos também. E aí a gente tem a movimentação por guindastes portuários, né, que aí isso é muito interessante a observação, né, eu já estive num porto e já vi de longe, né, os containers sendo retirados dos navios cargueiros, sendo colocados, então esses guindastes são muito importantes, que realmente são containers muito pesados, né, à base da tonelada, e fica inviável ali a movimentação só por equipamentos, então precisa de um movimento ali suspenso, né, numa movimentação suspensa. E aí a gente tem a ponte rolante também, como se fosse um guindaste portuário, só que ele é localizado dentro dos armazéns. Então ele vai conseguir retirar por uma garra ali o que está em cima do porta-pallet, onde ele está armazenado, ou até às vezes no chão, e alimentar os caminhões muitas vezes. Tudo depende do projeto, de como foi a movimentação do estoque. E aí aqui a gente tem a figura então da embalagem, né? O que ela assegura? Ela assegura uma integridade física do produto, né? Que ele vai chegar inteiro no seu cliente final, né? Que vai chegar bem disposto, conforme ele foi produzido. Então, essa integridade física é importante. Contribui para estocagem, né? Se de repente você tem uma embalagem que é propícia, vai estar bem armazenada no estoque, bem colocada e tudo mais. Assim, elas também têm que ter uma preocupação com um impacto ambiental, né, conforme o próximo item ali, porque senão, como que vai ser o descarte, né, eu vou fazer uma logística reversa, vou voltar isso para o meu fabricante, então eu tenho, por exemplo, uma caixa de papelão, em que depois que eu for utilizar, eu devolvo isso para o meu fabricante e ele reaproveita essa caixa de papelão. Mesma coisa acontece com os pallets, né, então, os pallets de madeira podem ser reaproveitados, retornam lá para a fábrica, que vão realimentar isso, vão colocar em outros produtos, e aí você faz toda a gestão ambiental, para que isso também não cause um impacto. É claro que a gente tem que observar que essas embalagens, elas têm que estar de acordo com o Inmetro, né, que é o órgão que certifica a qualidade, né, dessas embalagens, tem que estar de acordo com a lei. E também considerar o custo, não pode ser uma embalagem também tão cara que vai inviabilizar a minha venda, né, do produto, né, então a gente tem que estar sempre tudo calculado para sair essa venda para o cliente, então cuidado aí com o custo dessa embalagem. Isso é muito observado pelo marketing, né, o marketing já faz essa gestão lá com vendas, com a parte de compras de insumo da cadeia de suprimentos. Então aqui a gente tem a figura do que seria cada tipo de embalagem. A gente tem a primeira embalagem, que é a embalagem primária, que é aquela embalagem que tem contato físico com o produto. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a figura de um sabonete líquido, que você aperta, ela está totalmente em contato, né, com o produto. Secundária, a caixa de pasta de dente, né, ela não está em contato com o produto, mas ela é um invólucro, né, que tem toda a marca do fabricante, todas as questões legais que precisam para esse produto. E aí a gente tem uma embalagem que seria terciária, que é aquela caixa de papelão. Então, eu vou pegar todas essas caixinhas de pasta de dente e vou colocar dentro de uma caixa de papelão, que vai ser armazenadas da melhor maneira possível, já considerando a metragem ali, né, o peso e o tamanho dessas caixas de pasta de dente, e vou colocá-las da menor disposição possível dentro da minha caixa de papelão. Ainda vão ser paletizadas, né, colocadas num suporte, que é esse pallet de madeira, vão colocar o stretch por cima e aí uma etiquetagem ainda de lote. Vão ter tantas caixas de papelão em cima desse pallet e cada pasta de papelão vai ter tantas caixinhas de pasta de dente.
Então, ficou bem interligado aqui, né, a conexão entre as partes para a gente entender a relação entre primária, secundária, terciária e quaternária. Então, em resumo, nessa aula nós aprendemos aí sobre o plano de logística, que vai desde a contratação de transporte, informação logística, gerenciamento desse estoque, giro de estoque, que a gente aprendeu que é muito importante, acondicionamento e armazenamento desses produtos, embalagem e toda a movimentação por esses pequenos equipamentos a curtos espaços ali dentro do nosso armazém. Essas foram as referências bibliográficas. Eu agradeço a todos. Olá, aluno Nefaciário. Sobre, então, o nosso plano de logística, nós podemos concluir que a contratação do frete é sempre a parte mais importante. Esse parceiro é fundamental, tem grande responsabilidade sobre a cadeia e todas as partes e custos que envolvem. Políticas de estoque referente ao que chamamos de giro de estoque. Isso é muito importante porque isso é custo para a empresa. Então, é importante a gente saber a quantidade mínima e máxima que eu devo manter armazenado. Como distribuir as mercadorias, porta-pallets, preocupação com a validade disso nas estantes, nesses locais de armazenamento. Equipamentos de transporte dentro do armazém, como paleteiras manuais, empilhadeiras, por fim. Embalagens, de um modo, a mercadoria não pode sofrer nenhuma avaria, tem que chegar intacta no cliente. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigada.